Você costuma ler rótulos e principalmente os ingredientes dos produtos que você compra? Olá, eu sou Helena Colini e hoje a gente vai falar de alguns aditivos que são colocados nos nossos alimentos. Os alimentos que compramos no supermercado hoje em dia contêm toda uma série de informações, as quais nem sempre damos a devida importância. Os ingredientes, juntamente com as informações nutricionais, não recebem nenhuma atenção, tanto por parte de quem compra, nós, como por parte da indústria alimentícia. Porque eles, por que eles querem que a gente leia os rótulos, leia os ingredientes? Não querem. Toda vez que eu vou ler os ingredientes de algum produto que eu me interesso, eu tenho dificuldade. Eu tenho que tirar uma foto, aumentar no celular o que está escrito para ver se eu decido ou não se vou levar. É complicado. E nós temos que saber, a gente tem que saber o que tem dentro desses produtos, o que estamos consumindo, evitar produtos com excesso de aditivos ou substâncias que prejudicam a nossa saúde e que podem ser substituídos por produtos mais saudáveis. A gente consegue fazer isso, mas a gente tem que entender o que tem dentro do pacote, né? E aí, algumas das substâncias a que devemos dar atenção são esses. Eu não sei se vocês já repararam, assim, de começar a ler a lista de ingredientes e aí percebe que tem a letra E seguida de números. Você já reparou nisso? Você sabe o que eles significam? E eles nada mais são, do que substâncias aditivos que se misturam na composição dos alimentos com o objetivo de melhorar algumas das suas características, mas que podem eventualmente, assim, quase sempre, serem tóxicos, desencadear problemas imunológicos, problemas neurológicos, transtornos, alergias. Esses aditivos estão presentes em tudo que é produto ultraprocessado. Se é ultraprocessado, fica tranquila que tem. Então, desde conservas, produtos enlatados, bolos, doces, comida pré-cozida, refrigerante, suco, a lista é grande. Podia ficar aqui o dia inteiro falando para vocês o que tem dentro desses produtos que a gente compra. E os Es são normalmente utilizados por razões técnicas ou comerciais e não costumam adicionar qualquer valor nutritivo aos alimentos. Nenhum valor nutritivo, é só para deixar o alimento mais bonitinho. Existem centenas de substâncias como estas, com os seus diferentes propósitos, Até um aditivo tem propósito, gente, complicado. Alguns naturais, que se a gente consumir demasiadamente já vai dar problema. Agora, imagina os sintéticos, que eu acho que é a grande maioria. Imagina só o problema que isso não traz. E normalmente, onde eu moro, quando eu vou ler a lista de ingredientes, eu percebo que sempre vem a letra seguida de números. É sempre assim, uma letra E seguida de números. E o que é efetivamente isso, É um tipo de aditivo que representa essa letra. E no Brasil, quando eu fui ao Brasil, eu percebi que vem o nome de fato escrito, que é os nomes que você mal consegue pronunciar. E assim, os mais comuns se agrupam em forma geral em, primeiro, corantes.
Aí eu separei o E100 e o E180. É aqueles que dão um aspecto mais atrativo ao produto, reforçando ou recuperando a cor original. Assim, eu vou dar um exemplo. Como morango. Assim, o corante vai devolver a sua cor original para que o consumidor, nós, reconheçamos aquela cor e se sentimos assim mais dispostos a querer comprar. E ninguém gostaria de comprar uma geleia de morango com uma cor assim mais pálida, né? Não quer, a gente quer um vermelho e a gente quer vermelho vivo, é isso que nós queremos. Os conservantes E200 e 285. Eles aumentam o tempo de prateleira e impedem a contaminação por micro-organismos. A indústria usa os conservantes para que esses produtos tenham um longo prazo de prateleira. E aí eu vou dar uma dica para vocês. Eu sempre dou preferência a produtos que a validade em relação a outros produtos seja menor. Sim, para vocês entenderem, porque a probabilidade desse produto ter menos conservante é maior. Que uma vez eu fui comprar um óleo de coco e aí eu me deparei com um óleo novo de coco. E eu comecei a olhar, eu fiquei em dúvida qual que eu levava, o que eu levava sempre, ou se eu dava uma oportunidade, se eu levava aquele outro óleo de coco. Olhei, tava tudo muito parecido, os ingredientes, mas aí eu fui olhar a data de vencimento. Um óleo de coco novo, ele tinha só 1 ano de duração, 1 ano de prateleira. Enquanto que o outro, que eu sempre comprava, ele tinha 2 anos. Então eu resolvi levar esse óleo novo para casa, para ver, para testar. E eu achei incrível, porque ele era muito, mas muito melhor. Por quê? Talvez, por ter 1 ano só de prateleira, ele tenha muito menos aditivos. Então, quando você estiver na dúvida de que produto levar, dá uma olhada também, não só nos ingredientes para você comparar, mas também no prazo de validade. Dá uma olhada no prazo de validade, aí se você vê que é o mesmo produto, mesmo ingrediente, só que um prazo de validade menor, leva ele que ele vai ser melhor. Os antioxidantes E300, E306 e 7, que são naturais, E304 é sintético e além dos E's, eu quis trazer também esses que nós deveríamos evitar a todo custo, que são BTH 321, BHA 320 e TBHQ 319. Eles aumentam o tempo de prateleira dos produtos, impedindo a sua oxidação, que é a alteração de cor e de aroma. O problema é que esses antioxidantes, que na verdade era para ser uma coisa bacana, eles são principalmente sintéticos, não são naturais, que isso aí é um problema, e eles são usados excessivamente pela indústria. E estão em todos os produtos têm esse tipo de antioxidante. E aí você acaba excedendo o consumo diário recomendado e assim trazendo danos à sua saúde. E eles estão presentes em óleos vegetais, batatinhas fritas, pipoca de micro-ondas, salgadinhos, nuggets de frango, suplemento à base de óleo e até em alguns tipos de manteigas eles estão. Chega a ser assustador. Entenda, se tiver algum tipo de óleo na composição, eu posso afirmar que tem algum tipo de antioxidante juntos. Agora, basta saber qual. Fique de olho, Dá uma olhada, prefira sempre o natural, que é o E300,
que é o ácido cítrico, que ele é natural e assim, ele não tem um limite máximo de uso. É claro que a gente tem que tomar cuidado, mas ele não tem esse limite que todos os outros têm. Emulsionantes, estabilizadores, espessantes e gelificantes. E400 e 495. Os que melhoram a textura de alguns produtos e a qualidade. E se consumirmos em excesso, pode diminuir a qualidade da nossa vida. Então, consuma com moderação. Edulcorantes, que eu acho que são os piores. E950 e 967. Alguns estão também classificados na série 400. Os edulcorantes são aditivos utilizados para dar um sabor doce, né, aos produtos e substituir o açúcar, mas escondem potencial riscos à saúde. Os edulcorantes são considerados aditivos cosméticos. Aditivos cosméticos são usados para maquiar os alimentos. Pra que, gente? Nem maquiagem eu uso e eu vou comer maquiagem? Não. Enfim, ou seja, ingredientes que alteram a cor, o sabor, o cheiro e a textura. Difícil. Então, se puder evitar, né? Vamos evitá-los. E assim, eles estão associados ao risco de desenvolver doenças crônicas, como diabetes, doenças do coração, hipertensão, autoimune. A lista também, gente, é grande, é complicado, então tentar evitá-los de qualquer jeito. E assim, no fundo não precisa, para que precisa substituir o açúcar? É claro que a indústria vai ganhar mais com isso e a sua saúde vai perder, mas eles não estão muito preocupados, porque a indústria alimentícia, né, com a farmacêutica tá assim. Essas substâncias têm um limite de quantidade por dia a ser utilizados, porque são prejudiciais, por isso tem um limite. Então, a gente tem que saber que a maioria das pessoas ultrapassa esse limite. É muito fácil ultrapassar, a gente ultrapassa e é muito fácil. Muita comida processada, ultraprocessada. E para quem se importa com a sua saúde e a saúde da sua família, então é tentar manter esse equilíbrio, né? Eu acho que é essencial o equilíbrio. Evite o consumo excessivo dessas substâncias. Leu no ingrediente? Tem lá, vê direitinho, vê qual que é, ficou na dúvida, é ruim, é bom, é natural, não é? E aí você dê preferência aos que não tem e exclui esses produtos da sua vida, porque normalmente quando tem muito aditivo químico é porcaria, não tem valor nutricional nenhum. E aí você troque os alimentos ultraprocessados por alimentos minimamente processados, ou alimentos que você mesmo processa, né, na sua casa. Como fazer um bolo em casa. Gente, eu deixei no meu shorts um bolo de maçã que eu faço, que vai muita maçã, pouca massa, super nutritivo, dá até para alterar algumas coisinhas e assim ficar mais nutritivo ainda. Vai lá, dá uma olhada e começa a fazer seus bolos, pelo menos os bolos em casa. Inclua mais frutas, legumes e vegetais na sua dieta. Fique de olho, toda vez que você ter dificuldade para ler o ingrediente, achar um nome muito estranho, ou ter número, ter letra, assim, repensa se você vai levar, se aquela ali é a melhor escolha para você. E leia os rótulos, sempre leia os rótulos, leia os ingredientes, não pegue porque a embalagem é bonitinha, eu vou levar. E assim, quando você for ler os ingredientes, se tiver mais que 5 no produto, já fica aí um alerta. Mas se tiver mais
já é complicado. E assim, e quando tiver letra seguida de números ou letras e nomes que você não consegue nem pronunciá-los, tente evitá-los, tente não comprá-los, porque ele vai fazer mal para a tua saúde e com certeza ele não deve ter um valor nutricional tão baixo que nem vale a pena. Fiquem bem, bebam bastante água, escolha os produtos. Dessa marca, eu vou indicar uma marca para vocês. Essa marca eu confio cegamente, você pode ir lá comprar tranquila. Tem no Brasil, tem aqui no Emirados Árabes, tem na Europa, tem onde você quiser, você encontra dessa marca que é Produtos da Mãe Natureza. Achou que era o quê? Uma propaganda, uma publi? Não. Produtos da Mãe Natureza, aquela que, sabe, que as pessoas plantam e colhem, esses produtos aí, essa marca que você tem que levar para casa. E aí, com esses produtos, você pode fazer muitas outras coisas em casa. Eu sei, é difícil, a vida é corrida, tem um monte de coisa para fazer. Separa um tempinho para fazer algumas coisas que você gosta de fazer para sua família, para evitar esses produtos ultraprocessados, que, como eu disse, eles não têm valor nutricional nenhum, o valor nutricional é irrisório, é muito aditivo químico, entendeu? Assim, é só o tipo de produto, para mim nem é alimento, para mim é um tipo de produto que só vai trazer aquela, quando você põe na boca, aquela sensação de, não sei, de bem-estar, porque vai liberar algumas coisas, né, algumas coisas químicas no seu cérebro, mas no fundo vai desencadear muitos problemas no seu corpo. Então tente evitá-los. Conforme você for consumindo os produtos da Mãe Natureza, o seu paladar vai mudar e você vai começar a sentir mais prazer em comê-los, né? Sem precisar desse monte de aditivo químico que você coloca na boca, igual os edulcorantes, que você coloca na boca e você sente aquela, né, aquela coisa, ai que delícia, que gostoso, mas no fundo aquilo tá te fazendo muito mal. Então prestem atenção, leia os ingredientes principalmente e façam as melhores escolhas. E até mais!